Boa noite a todos que acompanham mais um podcast Dr. Físio, Saúde e Informação, através do Grupo Agora e Dr. Saulo, pelo Facebook e YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu entrevisto aqui o meu amigo, fisioterapeuta também, Dr. José Paulo. Obrigado, viu, Dr. José? Ele atua na atenção primária à saúde e estratégia saúde da família. E também tem uma grande bagagem dentro da fisioterapia cardiorrespiratória, adulto e neonatal. Também atua com método Cabate, com quiropraxia e também o tratamento da dor, dentre outras atividades que ele vai ter. Muito obrigado, viu, doutor, por estar aqui nessa nossa entrevista, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, né? Estou aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, né? No ramo da fisioterapia, aí alguns anos de formado já, um pouquinho rodado aí na fisioterapia, né? Então, contar um pouquinho aí sobre as minhas experiências, a minha vida, né? Desde da vida acadêmica, a vida profissional, né? E agradeço também a você por ter feito esse convite, né? E a todo mundo que está assistindo. Isso é bacana, viu, doutor? Essa experiência que a gente vai ter, essa bagagem e essa vontade também da gente querer fazer uma diferença na vida das pessoas, né? E aí, como você fala aí, que você também atua bastante diretamente na atenção primária à saúde e na estratégia de saúde da família, como que seria a atuação de nós, os fisioterapeutas, dentro dessa? Porque ela é diferente da UBS, né? Isso, Saulo. Existem algumas divisões, né, entre uma UBS Uhum. tradicional, uma UBS AMA, uma UBS Estratégia Saúde da Família, né? Assim, a grosso modo, se dizer assim, o que diferencia uma estratégia saúde da família de outras UBS convencionais é a presença do agente comunitário, a Uhum. presença de equipe, Principalmente a atuação deles, né? isso, a presença de equipes de estratégia, né, muitas vezes formado por médico, enfermeiro, algum componente da equipe Uhum. multi, né, não necessariamente um fisioterapeuta, às vezes um assistente social, uma psicóloga, um psicólogo, né, um dentista, um nutricionista, os agentes comunitários, auxiliares de enfermagem, né? Então, assim, são equipes de estratégia mesmo, Correto. né? Que tem como finalidade montar, a grosso modo, né? Vamos dizer, estratégias de saúde de uma maneira geral, não assim centralizando a função técnica específica, Correto. né? Às vezes você tem que esquecer um pouquinho que você é um enfermeiro, esquecer um pouquinho que você é um fisioterapeuta e pensar em saúde de uma maneira geral, né? De formas Uhum. de agregar aquele paciente no, na saúde no contexto como um todo, não só no Uhum. aspecto doença em si, né? Do adoecimento, Correto. mas no aspecto social, no aspecto educacional, no acolhimento daquele paciente, né? Então, assim, a função da estratégia é muito grande, Uhum. né? Assim, nesses Ela é mais 4 anos. na comunidade, ela é uma atenção direta ali pro paciente. Isso, a gente atua diretamente assim, costumo dizer, centralizando o paciente na saúde, né? A Correto. gente, igual falam, né? Eu, José, fisioterapeuta, muitas vezes eu tenho que fugir um pouco da fisioterapia e pensar na saúde no Um contexto lado geral, mais entender humanizado, né? isso, um lado mais humanizado, um lado de entender o contexto familiar daquele paciente, Uhum. entender que ele, às vezes, eu atuando ali como fisioterapeuta, o que que eu posso agregar para aquele paciente, o que que eu posso trazer ele para dentro da saúde em si, trazer ele para o cuidado, que às vezes, muitas vezes, nem ele tem noção de É correto. quanto defasado está o cuidado pessoal Uhum. dele, né, o cuidado em saúde em geral. Então, assim, a estratégia, a atenção primária, ela visa muito isso, né? Igual a gente, como fisioterapeuta, a gente trabalha muito com reabilitação, né? Reabilitação, 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 Uhum. volta de função, volta a fazer o que fazia antes. Mas na parte de atenção primária tem um pouco disso, mas tem também a parte de o paciente ele está isolado socialmente, é um paciente que ele está com um quadro de imobilismo, é um paciente que ele precisa de
trazer um cuidado para ele, não somente na parte de reab. Não é reabilitação, mas no geral, né? Isso, de um geral, lógico, né? A gente nunca vai deixar de reabilitar, nunca vai deixar de levantar a bandeira da fisioterapia, mas também tem que entender que não é só isso, né? O paciente, ele é multi, né? Ele precisa Isso é verdade. de várias coisas que auxiliam na melhora dele, né? Era até essa a sua conversa, que você explanou um pouco agora sobre o lado humanitário, ela já ia cair dentro da minha pergunta mesmo, de qual que era a importância da gente estar fazendo essa atenção humanitária dentro da APS, né? Cara, é assim, O eu que falo, muda nesse parâmetro? olha, eu trabalhei um tempo no hospital durante um período, Uhum. trabalhei também em clínica e vejo que, assim, tanto o hospital, tanto na clínica, a gente é um pouco mais técnico, mais frio, no Uhum. sentido assim, queixa-conduta. A gente identifica o que o paciente precisa e trata aquilo. A gente não se aprofunda mais. A gente não tem um contexto assim de aprofundar. A gente não quer saber quem é o pai daquele Isso paciente, é quem é a mãe verdade. daquele paciente, quem é o filho daquele paciente, o porquê que ele está assim, o porquê que ele adoeceu, o porquê que ele tá, tá com aquele quadro. Então, assim, quando eu vim trabalhar na PS, eu vi que isso faz total diferença pelo Vai. processo de melhora daquele paciente. Então, assim, a gente tem que observar o meio que ele está inserido, o porquê das coisas, né? A gente não só, ele tá assim porque ele fuma. Pronto, acabou não. Ele fuma por quê? É, Que ele tem um sofrimento mental, que ele tem um problema familiar grave, ele usa aquilo como algo para amenizar um sofrimento mais profundo, né? Ah, o paciente ele vem com aquela queixa de dor, né? Uma queixa de dor lombar, que é algo muito comum. Tentar entender, aprofundar naquilo, né? isso é E assim, verdade. a APS ela te dá uma A gente liberdade sai um pouco daquela da anamnese, né, para a gente isso. tentar conhecer aquela pessoa mais a fundo, né? E a questão da frequência, né? Você consegue ter uma proximidade. Por exemplo, no hospital, às vezes eu atendi o paciente 2 vezes ali na UTI, ele foi para enfermaria, já recebeu alta, tchau, vai embora. Às Exato. vezes o paciente ele vem na clínica, ele vem com um processo agudo lá, uma queixa, uma dor no ombro, uma síndrome do manguito rotador. Você foi lá, reabilitou o paciente, ele voltou à função dele, já era, né? Lá na PS, não, a gente observa assim, ele vem, tem uma melhora, às vezes ele tem uma recaída, às vezes ele tem uma frequência maior em outros serviços, às vezes ele tá passando com você, ele passa com a psicóloga, ele passa com a nutricionista. Então você vê ele com mais frequência, né? Então você acaba é, tendo um conhecimento geral no Uhum. contexto do que ele está precisando, né? E também as discussões em equipe, né? Que isso é legal. Tipo assim, às vezes você tem uma informação daquele paciente que o outro profissional não tem. Então isso acaba a gente discutindo aquilo, entendendo, muitas vezes solucionando alguns problemas de acordo com as discussões, É né? Em verdade. equipe. Mas eu acho assim, se for falar assim, um lado humanitário em si, é descentralizar um pouco a questão do técnico. Você esquecer que você é fisioterapeuta, esquecer que Uhum. você ali é um humano cuidando de E outro outro humano, momento. né? Na graduação a gente escutava muito assim, você tem que pensar que você está cuidando do amor de alguém, da mãe de alguém. É, eu vejo assim, além disso, você está cuidando de uma pessoa que é igual a você. Às vezes você Lógico. tratar aquela pessoa como você queria ser tratado, né? Independente de como aquela pessoa é, que ninguém é igual. Às vezes tem aquele paciente que ele é é, mais ríspido, tem aquele paciente que às vezes ele já é mais paciente, já tem aquele outro que é mais impaciente. Então você tem um time de saber lidar com esses perfis de paciente, saber ter aquele jogo de cintura. Então isso aí De é vários muito casos você importante. consegue, né, discernir um de outro para você poder estar dando essa atenção, né? Porque a gente percebe, principalmente pela atuação do paciente. Então a gente olha se ele está um pouco tenso, se ele está um pouco ansioso, né? E tem uma Sim, frase que eu gosto muito, que era desde a época da minha pós-graduação, que o escutar ele é muito mais importante do que o tratar. E é isso. importante o quanto tratar também, né? Porque na verdade você tem que escutar o que a pessoa está falando, senão se a gente for lá, vamos fazer só os testes, né? Vamos fazer Isso as é, avaliações, obviamente você vai chegar no que está acontecendo, mas você não vai entender o porquê aconteceu aquilo, né? você Como você explicou um observa pouco. muito isso também, tipo assim, no sentido.
Às vezes o paciente ele começa a passar com você, aí ele começa a ter uma melhora muito boa. Uhum. Só que você não fez nada. Você não fez Não. nada. Você só acolheu ele, avaliou, mostrou para ele o problema dele. Aí na consulta de retorno, ele já fala: Nossa, eu melhorei muito. E você não fez Isso é verdade. nada. Você não deu conduta nenhuma, você só avaliou ele e explicou, né, para ele o problema dele, que não é aquele bicho de sete cabeças que estava na mente dele. Aí ele já volta no retorno e fala: Nossa, melhorei muito. É muito comum a gente escutar isso, né? E aí, muito gostoso essa nossa profissão também, justamente por causa disso. E ao mesmo tempo, você também falou que faz o tratamento também, que é o tratamento de dor dentro da APS. Como que seria isso? Saulo, na APS a gente trabalha muito com grupos, né? Grupos de Uhum. reabilitação, por conta da autodemanda, né? Tipo assim, a gente acaba tendo um fluxo alto de pacientes, né? Então a gente acaba trabalhando a parte mais de cinesioterapia. A gente não tem muitos É, recursos, né? A gente não tem essa. tipo orientação postural, terapia manual, isso Isso. A incluirá. gente, a gente consegue, em alguns casos a gente consegue, mas grande maioria são grupos, agrupamentos de pacientes. A gente separa pacientes crônicos, né? Então a gente não Uhum. fica, por exemplo, um paciente fratura recente, pós-operatório, AVE recente, criança de alto risco, Isso é verdade. algumas questões que são que a gente não tem a capacidade estrutural, não de conhecimento, mas sim de estrutura de atender, a gente caminha para um serviço especializado. Aí a gente fica mais com perfis de pacientes crônicos, aquela lombalgia crônica, as artroses da Uhum. vida, aquele paciente que ele já fez o processo de reab em especialização, porém ele precisa se manter, né? A gente fala que é um quadro, entre aspas, de manutenção, manter a função, manter aquele paciente estável, que não piore. Então, assim, a grosso modo é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente vai reabilitando esses pacientes nesse perfil. Lógico, um ou outro que a gente percebe que a gente consegue dar um up ali, né? A gente pega muito fratura de mão, né? Que às vezes o Correto, claro. paciente tem que ter uma agilidade no atendimento, a gente tem que ter um time certo, senão ele vai evoluir ali com a fibrose, ele vai evoluir com a deformidade. Aí a gente dá um up nele até sair a vaga do serviço especializado. E muitas vezes acaba saindo a vaga, ele já está 100% reabilitado, né? E aí é importante, né? Porque você vê, a gente procura fazer o máximo para que ele tenha o menos tempo possível dentro de algum tratamento da reabilitação dele. E eu acho que a fisioterapia ela vem crescendo bastante, tanto na PS quanto em clínica, na UBS, hospitais. Como que a gente poderia passar para o pessoal para ele entender a importância da fisioterapia na saúde coletiva? Olha, Saulo, a gente na PS a gente acaba se tornando um profissional de primeiro contato, né? Muitas vezes o paciente ele vem, vamos supor, numa clínica, ele já vem com um problema definido, ele já teve um diagnóstico, Diagnóstico, ele isso. já sabe o que que ele tem todo um histórico do que precisa ser tratado. Na APS, muitas vezes não. Muitas vezes a gente que vai avaliar aquele Correto. paciente, né? A gente trabalha muito com médicos clínicos, né? Eles não têm muitas vezes uma especialização, um aprofundamento. Então, acaba que eles direcionam muitos pacientes que às Uhum. vezes perfis que eles não conseguem dar um segmento ali, aí a gente avalia aquele paciente, entende o que é melhor para ele naquele momento, entende se a fisioterapia para ele é o necessário. Muitas vezes acaba não. Às vezes aquele paciente ele vem para a gente, uma questão de socialização. Às vezes é Correto. uma questão um paciente muito imóvel em casa, um paciente que ele não tem um hábito de se exercitar, um paciente que ele não tem um hábito de fazer uma atividade física. Então muitas vezes a gente encaminha para um educador físico, a gente encaminha para uma terapia comunitária, a gente encaminha para alguns serviços nesse sentido. Agora, quando a gente identifica que aquele paciente ele tem uma limitação de função, é o que eu falo muito Uhum. lá. O paciente fisioterapêutico é aquele paciente que tem uma limitação de função. Ele deixou de fazer alguma coisa. É, Seja ele por dor, seja por falta de por uma movimento, lesão por falta também. de É. força, por uma lesão. Aí a gente identifica esse perfil, a gente fala, esse paciente é meu.
Aí eu começo todo esse processo, né? Aí é isso que eu tô te falando. Muitas vezes o paciente ele já vem com aquilo na cabeça. Fisioterapia não funciona, fisioterapia é de qualquer jeito, eu já tentei, eu não consegui. Aí até você tirar isso da cabeça do paciente, é, leva um tempo. Então você tem que mostrar para ele que aquilo vai funcionar, que a longo prazo ou a médio prazo aquilo vai dar resultado, que é o que eu sempre falo muitas vezes, né? Às vezes o paciente vem, eu falo para ele assim, ó, você vai começar a passar comigo, vai piorar antes de melhorar, Isso é né? Então, verdade. assim, você vai sentir mais desconforto, que a gente está trabalhando algo que você não está acostumado. Então, você vai sentir uma piora, mas não deixe, porque nos primeiros semanas e meses de tratamento é que De tem mais adaptação abandono. ali, ele vai. Aí ele acaba falando, ah, isso tá piorando o meu quadro. Minha dor tá piorando. Esse menino falou que ia melhorar e tá Vamos ver como é que piorando. tá uma reavaliação ali para ver, né? Aí Isso. vai buscar ali para ele. Aí até você tirar esses mitos, aquilo que às vezes, muitas vezes ele escuta, ah, seu problema na coluna não era nem pra você estar andando, sua hérnia de disco, eu não sei nem como é que você tá aqui caminhando, era pra você estar na cadeira de rodas. Muitas vezes eles escutam isso e tomam aquilo como uma verdade absoluta. E tudo vira o problema. Tipo, eu ando mal porque eu tenho uma hérnia de disco. Eu durmo mal porque eu tenho uma hérnia de disco. Ah, eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho um tendão rompido, né? Aí ele começa a tomar aquilo como uma verdade e pronto, vira como verdade e não adianta desmentir. Só que aí você tem que trabalhar, mostrar, se provar, né? E fazer com que o paciente se prove todos os dias, né? E isso leva tempo, né? É, Quando eu verdade. comecei a trabalhar lá, onde eu trabalho hoje, a gente, às vezes, os pacientes eles ficavam muito pouco tempo na fisioterapia, né? Uhum. Às vezes eles ficavam ali por volta de 2 meses, já recebiam alta. Eu deixo mais tempo, porque com 2 meses a gente não consegue ter um resultado. Às vezes o paciente ele fica comigo às vezes 3 meses, 4 meses. Eu vou reavaliando, vou conversando, vou perguntando, vou aplicando questionários e vou identificando, né? O tempo que ele precisa ficar em reab. Eu não fico assim, ah, você tem que sair porque eu tenho que atender mais gente, você tem que sair. Não, a gente tem um critério. Eu falo com eles que muitas vezes é férias da fisioterapia. Eles ficam um período, pega férias, mas depois Lógico. acabam voltando, né? Pode de novo, né? Volta de novo. E agora, tipo assim, a fisioterapia, eu acho que ela, não sei se é a PS ou também do ISF, tudo junto. De que forma que ela pode contribuir para o envelhecimento ativo da comunidade? Muito, muito. Hoje, igual eu falo, né? Eu antes de trabalhar na PS, antes de trabalhar na estratégia, eu não tinha noção do que era feito. Eu costumo dizer assim, quando eu Uhum. comecei a trabalhar na PS, meus amigos do hospital falou, nossa, é molezinha, você vai ficar Uhum. coçando lá, falavam assim pra mim, né? Aí eu rebati, eu falei, não, não é assim, a APS é isso e aquilo. Hoje em dia, quando eles falam comigo, falam, é molezinha, cara. Fica Foi. lá um mês lá pra você ver o que que é molezinha. Mas assim, o público maior das UBSs são Os idosos. idosos, né? Então, assim, grande parte é crianças, gestantes que estão ali fazendo pré-natal e idosos crônicos, Uhum. diabético, hipertenso, as dores crônicas, né? Então, assim, o primeiro processo assim de auxiliar no envelhecimento é o começar, que nem eu falo para o Foi. paciente. Às vezes eu atendo um paciente de 60 anos e um paciente de 80 anos. Aí o de 60 fala: Nossa, a dona Maria de 80 tá melhor que eu com 60. Aí eu falo para ela: Pergunta a dona Maria com quanto Qual que tempo que ela ela tá faz? se cuidando. Há É quanto verdade. tempo que ela vem? Igual eu falo assim: o se cuidar, eu falo para os meus pacientes: o se cuidar não é só fazer fisioterapia, não é só se alimentar bem, não é só se exercitar. O se cuidar é se conhecer, saber da sua Uhum. alimentação, saber ter frequência. Eu brigo muito com eles no sentido assim. O idoso muitas vezes ele é aposentado, né? Muitas vezes ele não está trabalhando. Então eu falo assim, eu brinco com eles e bato na tecla. A sua obrigação é cuidar de você. Isso é importante, né? Você não tem obrigação de sustentar uma casa mais, seus filhos estão criados. Então a sua obrigação é cuidar de você. Então eu não quero outra conversa que não seja cuidar de você. É Aí ele isso aí. começa a ter confiança no seu trabalho, no que você está falando ali naquele momento. Aí você começa a trazer ele para você. Você começa, aí ele vai vindo, vai frequentando, aí vai. Então, assim,
Hoje, graças a Deus, por exemplo, eu tenho um grupo que chama Pouca Mobilidade, que são só idosos acima de 70. Então, assim, eu tenho lá em torno de 10, 12 idosos acima dos 80, né? Então, assim, a maioria A de gente vai bem. para faixa etária, vai dividindo. Isso, os grupos eu divido assim, porque, por exemplo, assim, Fica mais fácil para fazer a demanda para um para outro. justo. Então, assim, idosos, principalmente esses que usam bengala, usam andador, tem que ir acompanhado. Então, tudo isso é estudado, vamos supor. Se eu tenho um grupo de idosos que eles têm que ir acompanhado, eu tenho que pensar, por exemplo, num A prevenção de filho. queda, algo assim Isso, dentro mas eu tenho disso. que pensar também assim, Saulas, ele tem que vir acompanhado. Eu sei que um filho ou um familiar tem que trazer, e aquele familiar trabalha. Ah, é, isso é importante. Então, às vezes, eu tenho que pegar ele no primeiro horário ou no último horário meu. Então, assim, por quê? O filho ele vai ter que trazer, ele vai ter que Não pegar uma tinha época de declaração, ele formação. vai ter que ter uma demanda. Então, eu tenho que pensar nisso também. E a questão das quedas é algo que, assim, é trabalhado diariamente, né? Correto. A gente, igual eu falo, a educação em saúde é muito importante. Alguns idosos meus, eles sabem de qual é salteado, como regular uma bengala, Bacana, né? na altura do quadril, como que tem que fazer a marcha com a bengala, que Tem bengala que cuidado é. de casa, né? Com tapete, Isso, piso. eles sabem, É eles muito bacana isso aí. identificam. Então, esse trabalho de prevenção, né, é diário, 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 diário. Brigo muito com o paciente, vejo ele na rua sem bengala, às vezes eu falo, ó, vi você sem bengala, hein? Cadê aquela bengala lá? Aí ele volta, né, esqueci em casa. Né, a gente auxilia também no sentido assim, eles perdem muitas Uhum. bengalas. Chega no mercado, esquece lá e vai embora sem. Aí quando volta, alguém já levou a bengala. Aí esse trabalho também, às vezes, de ensinar como guardar a bengala, colocar, às vezes, algo para segurar ela, né, para não esquecer, né, para sempre estar andando com ela, para virar um hábito, que nem usar É, óculos, isso é né? verdade. Não que igual o guarda-chuva. Você não tem muito hábito de usar o guarda-chuva, você vai no banco, algum outro lugar, você esquece. Aí você acaba E esquecendo. vai, né? Doutor, é que eu falo, pessoal, o nosso tema é um tema muito abrangente, ao mesmo tempo um tema gostoso, que é o APS e o ESF, né? E tem aqui um pessoal que eu vou passar para você, tá? Que está participando do nosso programa, tanto no YouTube quanto no Face, eu vou passar aqui, tá? Que são alguns amigos seus, nossos também. Aqui tem o Eduardo Chaves parabenizando você e o programa, Vinícius Santos, eu sou o Zezé da Oficial, né? O melhor do mundo. Nela Silva, dando os parabéns também. Vinícius, novamente, o grupo Zezé. Isso aqui deve ser algo É um familiar meu, esse é meu É. primo, Vinícius. Vitor Luque, boa noite. Ótimo profissional. Isso é importante, viu? Zé. Ó, É, já é de Zé, né? Ah, agora entendi, porque o Zezé pensei que era do outro e é da né, forma mais são alguns amizade que tá te amigos chamando, meus que né? a gente. Alguns Aqui a amigos, Bianca primo. Ribeiro, meu colega de equipe, multiprofissional, profissional qualificado e muito competente, além de ser muito humano. Bacana isso aí, viu? Com a Bianca, esse reconhecimento fortalece a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Leolinda Aparecida Silva, super médico, meu coração fora do peito, te amo, meu filho. E essa aqui É minha também? mãe. Fisioterapeuta, viu? Médico não, aqui não. É, mãe. É É, que ela não então, vai conseguir falar fisioterapeuta, ela se enrola, ela e meu pai. não problema. Raniele Nogueira, excelente profissional. Beatriz Santos, excelente profissional. Solange Pereira, boa noite, doutores. Camila Oliveira, acompanha a terapia do Dr. José Paulo há um tempo. Com certeza, um exemplo para o profissional competente e humano. Está sempre buscando se aprimorar para atender seus pacientes. Isso é importante. A nossa área, como a jurídica, eu falo, né? É estudar, estudar, Sim. e aprender, né? Nana Silva, esse é um profissional por amor, referência de um ser competente e humano. Beatriz Santos, profissional humano, difícil encontrar no mercado. Ricardo Willis, que aqui, eu meio doido esse nome, excelente amigo e profissional, mas Ricardo, automaticamente você já vai saber quem que é. Maria Fernandes, excelente profissional. Rony Márcio, sucesso, primo. Ah, esse aqui já é parente, hein? Excelente profissional. Wellington Barbosa, parabéns, é. Além de primo, um excelente profissional. Agora eu vou estar alterando aqui do Face, que é para a gente poder estar conseguindo responder todo mundo, porque senão você olha um, olha no outro, e aí o pessoal quase a gente não consegue responder, né?
Josias Mineiro e Maria Margarida Mesquita estão assistindo você, porque Josias, se não me engano, é parente seu, é isso? Quem? Josias Mineiro, vereador. Josias Isso, Ferreira. Josias. Ele falou, como que você conheceu o O cara? Josias é que eu sou mineiro, né? A gente É, é da mesma região lá em Minas, né? Aí o Josias veio pra cá há muito tempo, né? Aí hoje ele é vereador aqui, né? graças a Deus, foi um cara que batalhou, um cara humilde, Sim, cara, cara que vem fazendo a diferença, viu, Josias? Parabéns, viu, pelo seu trabalho, como nós também, né? assim, Mas mesmo assim, você é um cara que sempre está ali presente, está tentando buscar uma melhoria ali para a comunidade, e eu acho que a gente fica muito satisfeito quando a gente vê um vereador engajado com sim. esse objetivo, né, E cara? a humildade dele, né? Ele é um cara muito humilde. Assim, o Josias, ele não é aquele cara igual a gente brinca lá em Minas, né? Que come abóbora e arrota caviar, né? Ele é um cara muito humilde, assim, não perdeu a raiz dele, né? Então, assim, lá na vila, onde a gente mora, todo mundo conhece ele. Uhum. É um cara show de bola, né? O Josias. E esse ano, depois de muita luta, graças a Deus, né? Ele E tá com aí. certeza veio para ficar, né? Vê, se E Deus daí, se quiser. Deus quiser e Deus abençoar, voando cada vez mais, voo mais alto dentro da Sim. política, né? Ainda tem mais um pessoal aqui, ó, Neide Oliveira, José Paulo Silva, excelente profissional, Maria Margarida Mesquita, também outra excelente advogada, ela esteve aqui já falando sobre os direitos da mulher. Solange Pereira, boa noite, doutor. Josias Mineiro, na expectativa do meu amigo Zé Paulo, mas é parente, viu? E assim, ó, a gente vai ficando assim muito bacana de ver essa repercussão que está tendo do podcast, porque a gente está tentando trazer pessoal variado, né? E principalmente quando a gente traz um profissional dentro da nossa área, é muito bacana, porque hoje a fisioterapia, você vê que ela tem um olhar diferente, tanto nós quanto o paciente conosco, até depois Sim, da Covid ela mudou, né? muito. Assim, eu que trabalhei diretamente assim nos hospitais, né? A gente vê essa mudança, né? Tipo assim, o susto inicial que foi, né? O Covid, a pandemia, isolamento, mortes e aquilo tudo muito rápido e aquela bagunça. Aí, graças a Deus, vencemos e hoje eu vejo muito assim, a preocupação da população, tipo assim, não que antes não era preocupado, né? Mas hoje eu vejo, por exemplo, assim, o número de academias aumentou, o número de estúdio de pilates aumentou, o número de corredores aumentaram, o número de peladeiros de final de semana aumentou, porque o pessoal se preocupa com saúde. Uhum. E eu, igual brinco, né? Todo mundo virou um pouquinho médico, né, na pandemia. Todo mundo ficou em casa, começou a ver muito sobre saúde, ver muito sobre aquilo. Aí finalizou a pandemia, todo mundo tá sabendo um pouco de saúde, né? Aí, assim, algum ponto isso foi bom que deu um tchan na questão de se cuidar, né? Uhum. E a gente vê hoje, principalmente a parte da fisioterapia, a parte do entendimento da população da importância dela. Que às vezes eu brinco, né? O pessoal acha que fisioterapia é só quando quebra alguma coisa, né? Correto. Quebrou o braço, quebrou a perna, é fisioterapia. Mas não, fisioterapia, hoje a gente atua dentro de uma UTI de hospital, a gente atua na UBS, a gente atua dentro de um clube de futebol, a gente atua na estética, na saúde da mulher, a gente atua na prevenção de lesões, na educação, né, que é muito importante, que é essa educação em saúde, né? Então, assim, hoje a fisioterapia é enorme, né? E eu sou um defensor da fisioterapia em todos os sentidos, né? Quer brigar comigo é falar mal da Isso é verdade. fisioterapia. Mas vamos também então incrementar um pouco mais esse leque que você passou aí da importância nossa. E ela dentro da cardiorrespiratória, qual que é a importância da fisioterapia na APS? Isso. Hoje, assim, hoje na APS, a gente atende muito paciente deshospitalizado, no sentido assim, aquele paciente ele ficou internado por um longo período por, sei lá, uma pneumonia grave, né? Ele teve aquela infecção, passou por um período de hospitalização, ele vem para casa, muitas vezes com um serviço Do DEP também, né? do Melhor em Casa, do EMAD, aí ele recebe uma assistência ali breve, até ele ali, vamos lá, finalizar a parte do antibiótico terapia, aí ele vem pra gente. Qual que é o meu papel? Aquilo que eu falei lá no início, voltar à função. Então aquele paciente ele ficou internado por uma infecção respiratória, hoje ele evoluiu com a fadiga extrema, é um paciente que ele
ele anda 100 metros, ele já tem que sentar 3, 4 vezes porque ele está com um déficit funcional enorme. Eu tenho que entender o contexto daquele paciente e tratar aquilo. É só uma questão pulmonar, é uma questão cardíaca e pulmonar, é uma questão que vai De demorar. asma também, né? Oi? Uma questão de asma também. Isso. Então, assim, às vezes um paciente que tá com uma traqueostomia, um câncer de CA de cabeça e pescoço, ele tá usando uma tráqueo, aí ele precisa de um acompanhamento naquele, ensinar ele como Esse já está indo higieniza. para ISF, que era no domicílio? Não, ainda não. Não entendi, Nesse, só. nesse seu acompanhamento, ele já está indo para ISF, que é a Estratégia de Saúde da Família, ou não? Ou ainda é na PS mesmo? Não, sim, é incluso com a estratégia, né? É porque assim, É isso. Aí é, vai até o domicílio, né? o programa correto assim de atendimento domiciliar é o Melhor em Casa, o EMAD, né, que é um programa específico de atendimento domiciliar. Aquele paciente que muitas vezes ele tem uma disfunção acamado, ele é acamado, ele não consegue Lógico. sair de casa. Aí ele vai ter uma assistência desse programa até certo ponto, que o programa também não vai ficar infinitamente lá naquele. Aí José, a gente tem uma programação de visitas esporádicas, não é bem assim, eu vou toda semana naquele paciente, não. A gente tem uma área abrangente, aí a gente traça o perfil de paciente que eu vou atender naquela semana. Aí eu faço as visitas específicas, por exemplo, um paciente que a gente estava comentando agora de questão respiratória. O paciente ele está usando oxigênio, só que deram oxigênio para ele lá, botaram um cilindro, um catéter no nariz e não explicaram nada. Aí ele começa a usar. É. Aí é meu papel. Eu chego lá, você sabe o que é isso, você sabe o que é aquilo, você sabe como ajusta isso, você sabe como ajusta aquilo, você sabe como umidifica, você sabe a quantidade de litros que pode, a quantidades que não pode, você sabe limpar isso aqui, você sabe quando tem que trocar, quando devo aumentar, quando devo diminuir, o que é saturação boa, o que é saturação ruim. Aí ele já sai de lá sabendo tudo referente ao quadro clínico dele. José, ele está apresentando uma piora. Aos mínimos esforços, saturação caindo, ele está aumentando o catéter para 10 litros. Então não pode. Aí você vai lá, vai ter que explicar para ele, falar que o catéter é no máximo ali 5, 6 litros estourando, não pode acrescentar, que corre um risco de lesionar. Explica os motivos para ele. Apresenta para ele também a máscara, como que funciona, tarará, quando usar. Vou fazer um esforço, aumenta um pouquinho a litragem. Terminei aquele esforço, Verdade. baixa a litragem. Ensino para ele que o oxigênio é ruim, não é bom. Não é bom você ficar ali dependendo de um oxigênio, aquilo não é bom. É péssimo para ele. Que aí ele começa, é porque assim, ele tá lá no oxigênio, fala, nossa, que gostosinho. Aí vai, tome, aumenta, aumenta. Quando ele vê, ele tá usando uma litragem exacerbada sem necessidade, que é só um quadro de trabalhar certinho, de Sim, conduzir de lógico. uma melhor forma, Esse é o né? objetivo nosso, né? E aí você também fala que faz uma atuação do método Cabate, né? Que eu gosto muito, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? Isso você Isso. faz ali o paciente acamado ou... Isso. Eu auxilio muito os familiares. Por exemplo, assim, o Cabot ele tem uma linha de raciocínio de diagonais que também ajuda muito na questão da movimentação do paciente. Como levantar aquele paciente, como virar aquele paciente na isso é verdade. cama, Tudo jeito. como fazer uma facilitação no sentido de promover um ganho de amplitude no braço daquele paciente com AVC, aquele paciente neurológico, né? Então, assim, é igual eu falo para o paciente, o trabalho é educar também ali o cuidador, ensinar para ele como realizar manobras, como realizar a troca de decúbito, o que utilizar para facilitar uma troca de fralda, uma transferência, né? Às vezes, como tirar aquele paciente da cama e colocar na cadeira, tirar da cadeira, pôr na Cabate é cama. muito bacana, né, cara? Cara, o Fala a Caba verdade. eu tive há uns 4 anos, 5 anos atrás, o curso com a professora Nilce, que ela é uma das pioneiras aqui do Cabot. Cara, me ajudou demais na noção, tipo assim, uma outra visão de atendimento do paciente neurológico e ortopédico também. Você consegue trabalhar muito com isso. Então, assim, na APS exclusivamente, eu não fico ali, eu vou trabalhar só CABAT com aquele paciente, né? Aí eu faço muito assim, eu falo com os pacientes que a gente é um mecânico,
Ele é um carro, aí eu tenho várias ferramentas, aí cada ferramenta eu vou trabalhar de uma forma, né? Principalmente o manuseio, né? Que vira a mão, vai numa posição diferente. Eu acho Isso, muito as bacana. Eu tive diagonais, uma ótima professora, a professora Nilce. Logo, logo ela vem aqui também. A isso, a Nilce Nilce é um espetáculo. Eu brinco com a Nilce que manja mesmo. eu falo que ela é a única fisioterapeuta aposentada que eu conheço. Que eu não conheço mais Verdade. nenhuma. Que ela é a única que eu conheço aposentada. Uhum. E hoje, doutora, a gente podendo analisar no âmbito geral, qual é o perfil dos pacientes que você vê que tem mais de atuação aí dentro da Da APS? fisioterapia, Seria crianças, jovens, adultos, idosos. Qual que é o perfil abrangente? cara, eu acho que assim, vamos colocar aí, Como é que você trata? Então, o maior perfil hoje é paciente com dor. Geral. Às vezes a gente tem a ilusão que é só dor lombar, não, mas é dor geral. Aí que tá é a faixa etária que é acima de 40 acima menos dos anos? 40. Principalmente mulheres que estão entrando ali no climatério, Uhum. ali na casa dos 45 para cima. É o grande perfil de paciente hoje que eu atendo, né? Só que aí o grande pegada do negócio é assim, o paciente ele vem para você com dor, só dor. Aí você tem que falar, meu, Uhum. que é essa dor? Aí que tá o grande trabalho da PS. Saber o que ela deu. Tem uma dor no pé. Às vezes ele vem pra você, ó, eu tô com uma dor no pé. O que que é aquilo? É uma faceite, é um esporão de calcânio, é um neuroma de Morton. Aí você tem que entender o problema do paciente, identificar primeiro o que você precisa Correto. tratar, né? Então, assim, hoje, vamos colocar aí uns 80% dos pacientes é dor. Aí vamos colocar ali uns 10% crianças, às vezes crianças com TEA, crianças com atraso no desenvolvimento, as bronquiolites da vida, né? Vem muita criança. E os 10% aí variado, né? Paciente com Uhum. AVC, é, cresceu muito, né? O quadro de AVE hoje, É o que mais tem, até porque o é, pessoal tem uma atenção. hoje no Agora eu, atendimento. hein, falo, entendeu? Porque parece que o pessoal tá trabalhando no pico mesmo. Isso, e hoje jovem, cara, eu não, tipo assim, já atendi paciente com 19 anos com AVE. Então, assim, Então eu vejo também, mas principalmente na área desportiva, né? Que é um pessoal que abusa um pouco e sim, até é meio cardíaco. Então, quer dizer, acho que são todas essas orientações, como você vem passando, elas têm essa importância. E da mesma forma, a fisioterapia, já entrando lá no ISF, como que ela poderia ajudar no tratamento domiciliar? Que é o que ainda que você está falando, ela vem nessa parte ainda do APS, mas a gente também trabalha dentro da ISF, que é a Estratégia de Saúde da Família, e essa preocupação que a gente tem de ir até o paciente, né? isso. Assim, hoje, o trabalho meu, né, voltado com o atendimento domiciliar, é a educação. É, Educação no segmento do acompanhamento. Tipo assim, vamos supor. Me tipo doença convocaram. crônica, neurológica, tudo que a gente vai Isso. tratar ali, né? Mas no sentido assim, me convocaram para uma visita domiciliar de um paciente AVE recente. Tá lá, fase flácida. Lá. Aí eu chego, aí vem mudança de posição daquele paciente. Olha, como esse paciente tá, ele tem um risco de uma broncoaspiração, como é que você está se limitando? Às vezes tirar algumas místicas, né? Igual eu falo, ó, o paciente ele não é papel, ele não É, rasga. Então pode tocar, pode mexer, pode pedir ajuda do paciente. Aí ele mexe esse lado, vamos favorecer. Muitas vezes o paciente com AVE, ele tem uma subluxação no ombro, né? Uma dor tremenda. Aí muitas vezes você chega na casa, tá o braço do paciente aqui em posição de flexão. Aí você instrui o paciente que não e é pode travando, porque senão vai dando contraturas, né? isso, justo. Às vezes o posicionamento ali, o paciente é todo errado, deitado na cama. Então você tem que fazer esse trabalho de educação, ensinar mesmo, ensinar como que posiciona, ensinar também, assim, muitas vezes eu falo pro paciente, ó, ele teve um AVC, a chance dele ter outro é muito grande, né? Então você tem que tomar um cuidado com a medicação, tá ali em cima, ter um cuidado com a pressão dele, ter um cuidado de se ela está muito alta, se ela está muito baixa. Então, assim, é muito importante esse cuidado para evitar de ter um outro. Então, assim, me convocaram, visita domiciliar, um paciente com AVE, aí eu já levo todo o meu material que eu posso auxiliar o familiar naquele momento. Porque aquele paciente, ele não pode sair de casa, É né? verdade. Ele não tem Não tem, tem uns recursos não também, por tem isso um que a gente tem que recurso levar. financeiro muitas vezes para contratar um fisioterapeuta particular. Então, assim, meio que o familiar que está ali no momento como cuidador, que meio que tem que
ser o fisioterapeuta dele naquele Verdade. momento, né? É que nem quando eu faço fisioterapia domiciliar, eu atendo alguns pacientes, aí eu falo muito assim, ó, eu tô aqui 1, 2 vezes por semana, e às vezes é 1 horinha. Aí você tem o restante, as 23 horas daquele dia, você tem a semana toda, e assim, eu falo pra ele assim, eu só sou que nem um instrutor de autoescola, eu só ensino a dirigir, mas quem dirige é você. Então, assim, a gente centraliza a responsabilidade da melhora para o paciente também. Ele tem que entender que se ele não quiser, ele não melhora. Então, ele Verdade. tem que querer, né? Muitas vezes, assim, às vezes acontece muito, às vezes pais insistindo no atendimento do fisioterapêutico por... Ou pais não, filhos insistindo no atendimento fisioterapêutico para os pais. Só que os pais não É, querem. Aí esse trabalho de convencimento, de tentar trazer ali mais um conforto, porque querendo ou não, eu falo assim, se um dia eu precisar de um atendimento fisioterapêutico, eu sei que não é fácil, que é chato, às vezes você tá lá, você vai sentir dor, você vai, é um desgaste físico, mas é algo é. necessário. O paciente ele tem que entender que a fisioterapia, ele é que nem uma medicação que ele toma ali. Uhum. É necessário, não é porque quer, é porque precisa, né? Então tem que ter aquilo. Então quando ele começa a entender isso, e o profissional também, ele trata de uma forma mais leve, de uma forma Correto. mais é, tranquila, que às vezes o paciente ele chega lá, ele vê um monte de vídeo na internet, às vezes, por exemplo, na quiropraxia, às vezes o paciente ele vê um monte de vídeo lá na internet, instalou tudo, quebrou Estralo tudo tudo, lá. né? Aí eu falo, não, não é isso ali, É, aquilo ali é só um merchan para vender, mas não é aquilo só. O que é importante é o tratamento, né? verdade. A volta da função. Eu, quando atuei também na assistência domiciliar, uma coisa que eu gostava muito é porque você aprende a sentir a dor daquela família, porque tinha casos que a gente chegava, doutor, tinha os filhos, mas os filhos não entendiam nada. Pai e a mãe largado lá no quarto ou na sala, colocava na sala, então vai, assistindo televisão, mas largado mesmo, É porque não isso. sabe o tipo de cuidado. E aí chegava o pessoal da fisioterapia, pessoal multiprofissional que ia também com os agentes de saúde, que ia também com a médica, com a enfermeira. Então a gente tinha todos, sabe, separado e a gente levava isso aí para essas famílias que estavam necessitando e às vezes ela não tem nem recurso para estar fazendo tratamento fisioterapêutico ou se levar o paciente até o Sim. BS, entendeu? Então acho que o ESF, ela vem de uma forma muito importante porque ela consegue minimizar esse trabalho da forma com que ela sai dali da UBS, que é da primeira atenção, e vá até o domicílio, ela consegue, com a equipe multiprofissional, dar um trabalho desse. Isso para mim foi uma coisa que me deixou assim, enriqueceu bastante, sabe? Porque você sentiu na pele como que é. Você imagina um pessoal da nossa família que tem um AVC ou tem um pós-operatório, mas está lá em casa e a gente não sabe como atuar. E aí chega o fisioterapeuta, os demais, e explica como é que é, meu. Abre um leque na vida dessas Isso. pessoas, né? Às vezes uma coisa simples para você, mas para aquele paciente, nossa, foi um divisor de águas. Teve uma vez que Uhum. eu não esqueço disso, cara. Foi uma das primeiras visitas que eu fiz. Eu fui visitar uma paciente e ela tinha uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho. Aí ela não estava usando a cadeira de banho no banheiro, porque ela não sabia que dava para tirar, desmontar e colocar no banheiro. É, E a cadeira de rodas convencional, ela não sabia que desmontava e fechava para carregar no carro. isso é verdade. Então, pra gente é simples, Pra ver, né? mas pro aquele paciente, você fala, puxa, como que ele não sabia disso? Mas não é do saber dele, né? Ele não tem que saber Não, daquilo, muitas né? vezes acontece com a pessoa, ela nem está preparada para aquilo. Então, por isso que ela também não tomou conhecimento disso, porque às vezes Sim, você vê, coisa que acontece que a gente não é esperado. E aí chega algum profissional da área da saúde, começa a orientar a gente vai ter tomando mais noção. Isso que é importante também, né? sim, Além tem, de que, ó, você tá aqui no bombado aqui também, viu? Parabéns, viu? O doutor José aqui parece que tem uma legião de fã. tem um Aqui, ó, fã-clube. tem o doutor José Carlos de Souza, parabenizando o doutor José. Jefferson Emílio, Jeff, tá aqui, vai estar aqui na próxima, hein? Doutor Saulo, doutor José, parabéns, parabéns pela live, meus amigos. Fátima Farias, estou amando. Josias Ferreira, parabéns vocês dois, é um grande profissional. Parabéns, Zé, pelo trabalho, você é 10. Naná Silva, como eu já tinha passado, mas ela acho que tem uma pergunta aqui agora. Doutor, uma pergunta. O fisioterapeuta trata o paciente justamente com o psicológico, porque o doutor Paulo
disse que procura entender toda a história do paciente para chegar a um diagnóstico. Ainda tem mais, mas depois a gente vai nessa pergunta. Rodrigo Silva, muita vivência, troca de experiência. Monique de Lima Sales, José é um excelente profissional desde a faculdade. Percebemos cuidado, empatia e total competência. Aparecida Alencar, Dr. José é maravilhoso, é muito profissional. Pode então responder essa pergunta dela, que aí depois eu olho lá pelo Face, que é sobre o tratamento do paciente juntamente com o lado psicológico. Cara, Saulo, isso aí, cara, é algo que eu agradeço muito às minhas colegas de trabalho, Uhum. né? Até mencionaram aí a Bianca, a Rosângela, a Viviane, né? A Eliane também. São duas assistentes sociais e duas psicólogas, né? Sobre o meu amadurecimento profissional na questão da visão da saúde mental, no sentido assim, quando eu entrei para trabalhar na OPS, é aquilo que eu te falei, eu tinha uma visão um pouco mais fria no sentido hospital, Uhum. clínica, hospital, clínica, queixa, demanda. Eu entrei lá, eu entendi que não é só isso, é um assim enorme de saúde mental. A dor que ele, às vezes ele tá psicológico ali naquele que teve há 3 e tem o up. Então, tratar ali a causa emocional, a dor não vai melhorar. Então, se eu não tiver ali uma parceira, ali uma psicóloga, um psicólogo, alguém que saiba conduzir E a gente troca isso, essa informação, que é importante, né? é Não por pode isso, a gente levar a bandeira sozinho. isso, igual eu falo, a gente não é o dono do saber, a gente não sabe de É. tudo. Então, assim, a gente tá ali do lado, chama, ó, menina, vem cá, Rosângela, vem cá, Viviane, vem cá, Bianca, vem cá, Eliane, me ajuda aqui com esse paciente, ó, eu tô com um paciente assim, assim, assado, eu não sei conduzir nesse sentido e eu percebo que só eu não estou dando conta. Né? Então, Uhum. ela é o profissional capacitado, ela é a pessoa correta para saber lidar disso. O que eu posso fazer é escutar o que ela tem a me dizer. Só, ó, esse paciente está acontecendo isso, isso e isso. Uhum. Ele não contou isso para você, ele contou para mim, às vezes, aquilo ali no momento que às vezes ele ficou com vergonha de te contar aquilo. Então, assim, você tem que saber conduzir dessa e dessa forma, você tem que saber falar isso e isso com aquele paciente. Aí a gente vai triando. E eu Uhum. acho também muito a questão da sua empatia, né? É. É a questão do time com o paciente. O paciente tem paciente que ele tem um adoecimento mental, ele tem uma questão de uma empatia ali, ele tem uma questão de sofrimento, de tristeza. Saber o que aquele paciente quer muitas vezes. Ele é um paciente que ele quer que você trate ele de uma forma mais brincalhona, de uma forma mais alegre, ou ele é um paciente que ele quer só estar ali para tratar a dor dele e voltar para casa. Uhum. Grupos. Ajuda Muito. bastante. Aí eu tenho uma outra. Então por Uhum. isso que eu não peça fundamental da reabilitação do paciente. Às vezes os outros pacientes que auxiliam, às vezes o próprio paciente entender o problema dele. Então, assim, às vezes eu estou ali só como um grãozinho de areia naquela É. imensidão que é o cuidado em saúde, né? Só que aí é o meu papel fazer o papel de cerca, né? O paciente vai para um lado, eu É, cerco isso é verdade. daquele, vai e vai contornando. Mas hoje é algo que tem que ser falado sempre, saúde mental e dor, saúde mental e adoecimento, saúde Uhum. mental e Saúde mental fraqueza. principalmente, né, cara? Eu acho que é ela que vai mandando tudo. Sim, Depois a saúde física, né? sim. É um tocando o outro, né? É, Se todo um não tiver mundo. bom, o outro E não vai dentro pra da frente. fisioterapia, da experiência que o senhor tem, como que o senhor põe em prática esse atendimento? Cara, eu acho que é trazer o lado que a gente falou lá no início, o lado humano.
O lado saber que eu conversar com aquele paciente, me colocar, sentar às vezes assim, saber que quando a gente está com o jaleco branco, a gente tem muito poder na fala com aquele paciente. E saber que às vezes que eu falei ali para ele, daqui 5, 6 anos ele vai lembrar. Então, saber fazer isso, acolher, entender, não, igual eu falo, não faltar com o paciente. Como assim, José, não faltar, não deixar de atender? É isso que quer dizer? Não, não faltar no sentido assim, não mostrar para ele a vulnerabilidade dele. Vamos supor, ele é um paciente que ele não gosta de cinesioterapia, ele não gosta de fazer exercícios. Não gosta. Tem muitos pacientes que a gente passa alguma coisa e eles são avessos mesmo a qualquer tipo. Isso. É complicado, né? Então é entender o porquê. Por quê? Porque eu tive um outro fisioterapeuta, que aí meu problema piorou, aí ele já vem com aquele preconceito. Mas eu tô aqui só porque o médico mandou, não vai resolver nada. Aí você começa com os porquê, vai trazendo ele pro lado humano, esquece da físio. Vem cá, você gosta de quê? Ah, você tá escutando que música que você gosta. Por exemplo, meus atendimentos domiciliar, todos eu coloco música. Ah, o Saulo gosta do Amado Batista. Eu vou atender o Saulo escutando Amado Gosto de Batista. sertanejo. Aí atende o Saulo. Então isso aí também ajuda o paciente a ele se soltar, ele desprender. Então, assim, descentralizar a parte de físio e centralizar o paciente e o lado humano. Né? Aí você fisgou o paciente, aí a reab fica de segundo plano. E dentro dessa atuação que o senhor faz com os pacientes, ou o senhor está ali na linha de frente também, como que o senhor vê essa redução da internação hospitalar hoje? A redução, Do que a gente estamos trabalhando dentro da PS e SF. isso, é que tipo assim, hoje, por exemplo, é um exemplo básico, mas serve para ilustrar. Muitas vezes alguns pacientes, eles ficavam algum tempo internados só para tomar antibiótico. Ele ficava ali, às vezes, dentro do hospital, ali aguardando os 10 dias de terapia com antibiótico, ocupando uma vaga, às vezes que ele poderia estar tomando antibiótico em domicílio, em casa, que era só um tratamento. Que ele poderia estar recebendo tratamento, às vezes, em casa. Aí a gente tem a equipe do Melhor em Casa, tem a equipe da Estratégia, que visita esse paciente, identifica ali o que está acontecendo com ele e evita, muitas vezes, dele estar lá no hospital, às vezes só por aquilo. O paciente, às vezes, ele tá lá no hospital, realizou uma cirurgia ortopédica, aí vai ficar lá só para fazer revisão disso e aquilo. Não, a gente hoje tem profissional capacitado na UBS, às vezes tem a gente chama de encaminhamento de rede. O Saulo, ele passou mal, foi lá para a UPA, identificou que o Saulo tem um problema X, que não necessariamente precisa de um pronto atendimento. A própria UPA manda para a estratégia, Saulo está precisando disso, 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 aquilo, ele pega uma vaga ali breve, aí você já insere ele para o seu acompanhamento, né? Porque muitas vezes, Saulo, o que acontece? Às vezes o paciente pensa, eu tô mal hospital, tô mal UPA, tô mal, é isso. Algumas coisas são de UPA, algumas coisas são de hospital, algumas coisas são de Porque está UBS. primária, secundária, terciária, cada um são Isso, distintos, isso. né? Só que, assim, os pacientes, eles não têm muita noção disso. Então, assim, a educação e saúde é importante. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, no sentido, isso não é aprendido, que nem educação financeira. Lógico. Por exemplo, você chega numa escola hoje, você vai falar sobre educação e saúde, sobre SUS. Vamos lá, SUS, todo mundo usa, né? Ah, não sei o que é SUS. SUS é tomar vacina, SUS é isso. Então essa educação em saúde é muito defasada, não tem assim um projeto assim de iniciação, de educação, de mostrar como que funciona, o que que é atenção primária, secundária, terciária, onde eu vou procurar, né? Ah, eu tô com isso e isso, é UPA, é hospital, é UBS, né? Aí às vezes centraliza tudo num local, às vezes centraliza tudo porque é Tem essa perto. importância que a gente é a linha de frente, né? Para minimizar primeiro, para não ir para logo Isso. mais. Agora aqui, ó, deixa eu passar aqui mais. Geli Rosa Silva, parabéns, Evaldo Ferreira Chaves, excelente explicação. Doutor, a gente está chegando a quase uma hora aqui, ó, o negócio vai embora mesmo. É, E eu gostaria então que você finalizasse com as suas conclusões e falasse da importância que nós, hoje, a gente, fisioterapia, pode atuar na PS, na ISF, porque você já vem uma bagagem, já tem uma experiência
que a gente muitas vezes fica com medo, né? Principalmente quando a gente já sai direto da faculdade, cara. Você Isso. sabe como que é. Qual que é aí a mensagem que o senhor poderia deixar para os novos fisioterapeutas, aqueles que querem atuar na PS? Cara, eu acho que o primeiro ponto é ser um clínico. Como assim? Hoje, a gente na fisioterapia, assim como na Uhum. medicina, a gente tem muitas as especializações, ortopedia, cardiologia, respiratória. Primeiro ponto é você ser um bom fisioterapeuta, só fisioterapeuta. Saber conduzir um paciente quando ele vem com a queixa de dor, uma queixa respiratória. Ah, não, isso não é minha área, eu não ponho a mão, eu não sei nada sobre um paciente de incontinência urinária. Ah, eu não sei nada sobre um paciente isso. Eu acho que o primeiro ponto é você fazer uma boa graduação e ser um bom fisioterapeuta Isso é só, verdade. sem especialização. Você tem que ser um bom fisioterapeuta, um bom clínico. Aí, a partir de você ser um bom clínico, tudo bem, você vai fazer suas especializações, são necessárias, suas ferramentas de trabalho é necessário. Mas hoje, o que a PS precisa é de um bom clínico, um bom fisioterapeuta que saiba avaliar e conduzir diversos perfis de paciente. Quando você está na APS, não tem como você virar para o paciente e falar: olha, eu não sei nada de cardiorrespiratório, eu não sei nada sobre ortopedia. Ou medicina alternativa, né? Que é o que está muito em voga para a gente Isso, ajudar também. as práticas integrativas. Então, assim, você não tem como você não ser um bom clínico para Uhum. trabalhar na APS. Primeiro ponto, eu tenho que ser um bom fisioterapeuta. Aí depois, lógico, eu vou ter, igual eu tenho as minhas especializações, as minhas ferramentas de trabalho. Mas um fisioterapeuta que queira trabalhar na atenção primária, ele tem que ser um bom clínico, ele tem que estar sempre estudando, sempre entendendo que vai aparecer paciente que você fala: meu, eu nunca nem vi nem na graduação, eu Uhum. não sei nem o que é esse paciente, né? Então a gente tem que ir lá buscar aquela velha busca de artigo, de caso clínico, de revisão, entender e depois É, e conseguir buscar conduzir. conhecimento também. Que eu lembro quando eu fiz o bacharel, eu era aquele pessoal que, aquele aluno, né, que a professora explicava, eu chegava em casa e não estudava muito. Depois, quando a gente vai passando o tempo, você vai aplicando isso no dia a dia no trabalho, você vai sentindo a importância de a gente buscar um conhecimento maior, justamente porque a gente também não vai passar vergonha, né? E Sim. isso é importante para a gente porque enriquece aquele tratamento que você vai passar para o paciente, que aí você consegue até tranquilizá-lo de oferecer um outro tipo de conduto que ele não estava conhecendo muito, né? Isso aí para mim me ajudou bastante também. E E, coragem também, né, Saulo? é, Eu vejo muito isso na nossa profissão. Às vezes a gente é muito. Ai, o médico não encaminhou. Ai, eu não sei. Ai, não, você pode, você consegue, você é respaldado, você tem conhecimento. tá vendo? Basta Então, querer. Vou só é. aqui finalizar com mais estes agradecimentos. Aparecida Alencar, Dr. José era maravilhoso, muito profissional. Rosângela Oliveira, parabéns, destacando a importância da equipe multiprofissional e do cuidado ao paciente. Eu realmente só tenho que agradecer, doutor, foi uma entrevista muito boa, muito enriquecedora, não só para mim, como também para os demais que acompanham o nosso podcast. Vocês também sejam sempre bem-vindos. Eu que Espero que venha agradeço. mais vezes aí, viu? Só chamar essa aula, a gente tá aí. Vamos Eu chamar agradeço assim. muito, viu? Obrigado a todos, boa noite, viu? Boa noite.